Que tipo de ensinamentos ficaram para vocês desta possibilidade de conversar com o Papa Francisco? O que isso afetou no seu dia a dia depois deste encontro, além, né, das mensagens mais que a gente já tem algum conhecimento, né, que a gente sabe que marcaram o papado de Francisco, como, por exemplo, você mencionou a questão do ESG, o quanto a preocupação em cuidar da casa de todos, né, do planeta, pela encíclica Laudato Si, se tornou uma das grandes marcas de Francisco. Mas nesta conversa direta com vocês, como é que isso mexeu contigo e com a sua trajetória e com o seu dia a dia depois de ter estado com ele? É uma pergunta muito importante, porque até aquele momento eu tinha uma visão do mercado de capitais brasileiro, por ter uma carreira no mercado financeiro, e não tinha ali uma preocupação de estar olhando os acontecimentos geopolíticos, acontecimentos que poderiam influenciar a economia brasileira. E depois daquele encontro, recentemente eu estive na China, recentemente eu estive no continente africano, em Angola, África do Sul e Cabo Verde, mas entender as transformações que estão acontecendo ao redor do mundo e conseguir trazer isso para o Brasil foram os grandes legados. Porque até aquele momento eu tinha uma visão muito particular, olhando o Brasil, em algum momento talvez fazendo algumas críticas pontuais, mas não entendendo que tinham desafios e oportunidades em termos mundial. E a economia de Francisco, ele falava muito sobre isso, sobre você fazer uma cooperação e compartilhar o conhecimento e unificar os esforços. Então, em alguns países você tem grandes desenvolvimentos que você às vezes não está olhando com tanta profundidade. Por exemplo, agora vem a questão de economia, energia inteligente, que já se começa uma discussão aqui no Brasil, olhar algumas partes também do nosso agronegócio, dessa agricultura que em algum momento é familiar e passa a ser mais industrializada, mais tecnológica. Então, para mim foi um grande legado para entender melhor as oportunidades que o Brasil pode conquistar e alguns desafios que a gente talvez não esteja olhando com tanta profundidade. Então, foi muito rico e também entender o seguinte, né? Até 2050, 2070, 2/3 da população mundial vai ser uma população que nós chamamos de economia prateada, um pouco mais velha. E ali ele já entendia que isso iria acontecer e ele fala o seguinte, olha, vamos trazer os jovens aqui para participar desse debate, porque com uma população nessa economia prateada, eles precisarão ter projetos para responder essa mudança de mão de obra qualificada, essa mudança geracional. Então, esse foi um dos pontos mais significativos na minha interpretação e a minha esposa também gostou bastante, porque foi o nosso segundo casamento, então ela gostou bastante e isso é muito feliz.